explique se em Atos 8, 39 a 40, o arrebatamento de Filipe foi espiritual ou foi literal? E se é possível esse arrebatamento nos dias de hoje? E aí eu estendo a questão sobre o arrebatamento secreto, professor, que é uma doutrina bastante conhecida e divulgada no meio evangélico, mas que aparentemente existe algumas controvérsias bíblicas. É isso aí, professor? Pois olha, Tito, é uma doutrina realmente muito divulgada, mas eu queria dizer com muito carinho e respeito aos nossos irmãos evangélicos de todas as igrejas, a doutrina do arrebatamento secreto, ela é antibíblica e é muito perigosa. Mas professor, como assim antibíblica? Aqui a gente vê uma história clara na Bíblia de um arrebatamento, aparentemente um arrebatamento. Filipe não foi levado ao céu, mas por exemplo, a gente sabe que Elias, Enoque estão lá no céu, foram arrebatados. Como é que é isso? Como é que a gente tem argumento para dizer que a doutrina do arrebatamento secreto não é uma doutrina bíblica, professor? Vamos lá, meu amigo, essa é uma excelente pergunta. Veja bem, primeiramente temos que analisar o contexto de Atos capítulo 8 e depois eu vou citar alguns outros textos para percebermos que realmente a doutrina do arrebatamento secreta que foi popularizada no meio cristão evangélico não é uma doutrina bíblica. Por exemplo, aqui em Atos 8, 39 diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Perceba aqui, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que o arrebatamento de Filipe não foi secreto e tinha um propósito aqui neste mundo. Primeiro, não foi secreto porque ele estava na presença do eunuco, um alto oficial a quem ele havia levado a mensagem de salvação e havia batizado. Então, Filipe foi arrebatado na presença dele, subitamente, mas ele estava na presença de alguém. E ele não foi de uma forma secreta para o céu. Este tipo de arrebatamento aqui tinha um propósito. O verso 40 fala que Filipe, depois disso, apareceu em Azoto e foi para Cesareia e ali pregava o evangelho em todas as cidades às quais passava. Então o Espírito Santo fez um teletransporte, digamos assim. O transportou para um outro lugar porque havia um propósito missiológico muito específico. Então, nossos queridos irmãos, não podemos utilizar esse texto para apoiar o arrebatamento secreto, e assim como muitos outros textos. Agora, que a Bíblia fala da volta de Jesus e que não haverá um arrebatamento secreto, isso é muito claro em diversos textos. Eu vou mencionar pelo menos alguns aqui por causa do tempo, para nós irmos para outras perguntas, mas eu gostaria, meu irmão, de começar lendo para você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler os versos 30 e 31. Perceba uma coisa interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Primeiro ponto, Cristo virá e as nações se lamentarão ao ver a Cristo no céu, porque muitos estarão despreparados para a volta dele. Verso 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, no verso 30 é dito que os homens, as nações se lamentarão ao verem a Cristo, e o verso 31 diz uma outra coisa. Diz aqui que os anjos virão com Cristo ao som de trombetas, ou seja, a volta de Cristo será visível e audível. Não há nada, querido amigo, de secreto na segunda vinda de Cristo. Outro texto que seria importante também você ler é Apocalipse 1:7. Ali é dito assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E que inclusive os perdidos verão a Jesus. Você pode ler Apocalipse 6:14-17. Ali diz que o céu vai se recolher como um pergaminho e as pessoas pedirão para as montanhas caírem em cima delas pelo pavor de contemplarem o Cristo que elas rejeitaram durante a vida toda.
Então, esses são alguns dos textos que mostram claramente que a volta de Cristo será visível, não será secreta. E, portanto, querido irmão, eu queria lhe recomendar, se aprofunde no estudo deste assunto. Se você crer no arrebatamento secreto, você estará despreparado para a volta de Cristo. Então, muito cuidado, não é uma doutrina bíblica. Eu recomendo a leitura de um livro intitulado Ninguém Será Deixado para Trás. Um livro escrito por um grande pregador, Dwight Nelson. Esse material você poderá adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Daqui a pouco os dados vão aparecer aí no GC, na tela, para você ler, tá bom? Então eu recomendo, este livro vai lhe ajudar muito, meu querido irmão evangélico, a se aprofundar nesse assunto e a você se preparar melhor para a volta de Cristo. O livro é Ninguém Será Deixado para Trás, de Dwight Nelson, Casa Publicadora Brasileira. Deus abençoe a você, siga firme em sua comunhão com Jesus e Ele vai lhe revelar ainda mais a respeito deste assunto.